Essa é a nossa aula 2, campo magnético. Campo magnético. Uma carga em movimento cria no espaço em torno dela um campo magnético, o qual atua sobre a outra carga também em movimento, exercendo sobre ela uma força magnética. Então, aqui nós temos, uma carga em movimento, cria um campo magnético em torno dela, também exercendo uma força magnética. O campo magnético como vetor B. A direção desse vetor B é a mesma que a agulha de uma bússola se orienta, e o sentido é o do polo norte. Então, a direção e o sentido, é o mesmo da agulha de uma bússola. O módulo do vetor B. Então, F é a força magnética que o campo magnético provoca na carga Q lançada no campo com velocidade V. E θ é o ângulo medido entre a direção do deslocamento da carga Q e a direção do campo magnético. Então, nós temos aqui, para calcular o módulo do vetor B, a razão entre o módulo da força magnética pelo produto entre a carga, que está se deslocando, a velocidade que ela está se deslocando e o seno entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Se nós quisermos saber o módulo da força, tendo o valor do campo, então ela passa, o vetor isola a força e esse denominador passa multiplicando. Então, nós temos BV seno θ. A unidade do campo magnético no sistema internacional é o Tesla, identificado pela letra T. Uma carga lançada com velocidade perpendicular ao campo magnético. Então, aqui nós temos várias regras, a regra da mão direita, a regra do tapa, Então, nós temos, colocando a palma da mão para cima, nós temos o vetor velocidade pelo dedo polegar, Esse o outro dedo aqui faz a direção e sentido do campo magnético. E perpendicular, então, à velocidade e perpendicular à palma da mão, nós temos o vetor força magnética. Então, aqui está explicando melhor, usando a regra do tapa, temos que uma força magnética é sempre perpendicular ao vetor velocidade de uma partícula, que lançada em um campo magnético B, sofrerá modificações na direção graças à força magnética. Então, assim, ela vai descrever um movimento circular uniforme. Então, é o que nós vemos aqui nessa outra figura, Então, nós temos o vetor V, no movimento circular uniforme, é sempre tangenciando ao movimento circular, E o vetor força, aponta para dentro, uma força centrípeta. E o campo elétrico, então, vai ficar perpendicular. Aqui, esse xizinho, ele está indicando que o vetor está entrando na página, entrando no slide, Se ele estivesse saindo, nós teríamos uma configuração de um pontinho, nós vamos ver depois, Então, aqui quer dizer que F é perpendicular a V, E F também é perpendicular a B, Então, o vetor força magnética perpendicular ao vetor velocidade e o vetor força magnética perpendicular ao campo magnético. Então, aqui está falando, o vetor campo magnético representado como entrando na folha do livro, no caso. Agora, se ele fez aquele movimento circular uniforme, nós podemos calcular o raio da trajetória da carga por essa expressão. Então, a força magnética é igual à massa da partícula, que multiplica a razão entre a velocidade ao quadrado por R, que é o raio, Então, M é a massa da partícula. Se nós sabemos que a força era dada por B, QV seno θ, e como no caso o θ
é 90 graus, que é perpendicular, né? Então, essa expressão vai virar F é igual a BQV. Aí nós igualando a expressão, né? Aqui, ó, usando mv quadrado sobre r, tá? E no lugar de f colocando bqv, né? Nós isolando o r, nós temos mv sobre bq, tá? Então esse seria para nós calcularmos o raio da trajetória de uma partícula lançada num campo magnético, que sofre uma força magnética também. Aqui nós temos um exercício de fixação, então. Suponha que o raio da trajetória descrita pelos elétrons é R igual a 5 centímetros, sabendo que o módulo do campo magnético aplicado ao feixe é B 6 vezes 10 na menos 4 Tesla, determinar a velocidade com que os elétrons são emitidos pelo canhão eletrônico. Tá? Então, nós temos os dados aqui, a carga do elétron, né? É 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, a massa do elétron 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas, né? Isolando V nessa expressão aqui, né? Então, nós temos, isolando aqui, vai dar BQR, né? Passando multiplicando. E o V isola e o M que está multiplicando passa dividindo. Então, é o que nós temos aqui para a expressão para a velocidade com que o elétron está se deslocando naquele campo magnético. Colocando os dados aqui, nós temos B, que era 6 vezes 10 na menos 4 Tesla, o valor da carga 1,6 vezes 10 na menos 19, o raio, transformando ele para metros, 5 vezes 10 na menos 2, e a massa 9 vezes 10 na menos 31. Fazendo a operação e também com as potências de 10, nós chegamos a uma velocidade de 5,2 vezes 10 na 6 metros por segundo, uma velocidade altíssima. E nós continuamos na aula 3 de eletromagnetismo.